Um grande clamor surge em nossa época. Hoje, quem tem ouvidos que ouvir, ouça. Ouça que o Espírito está clamando à igreja. Que clamor é esse? O clamor é este. É este. Igrejismo ou Espírito Santo? De que lado você vai estar? Esse é o grande clamor do momento atual. De que lado você vai estar? Do igrejismo ou do Espírito Santo? Onde você vai se posicionar, meu amigo? Já faz mais ou menos uma base de 120 anos que se prega sobre o Espírito Santo nessa terra. Mas hoje, como em momento algum da história, esta pregação está tomando tônica. Está parecendo os dias de Elias. Vamos seguir os sacerdotes. Hein? Ou vamos seguir o Espírito Santo? A quem vamos seguir? Os ensinamentos teológicos, os dogmas dos homens, ou a revelação do Espírito Santo? Parece Elias. Parece Elias. O tempo de Elias. O tempo do Espírito de Elias. Onde o Espírito de Deus, a unção de Deus é proclamada. Temos que ver esse clamor de nossos dias e prestar atenção a esta direção. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Religião ou Espírito Santo? Onde você vai ficar? Esta decisão vai definir sua posição e sua entrada no reino de Deus. O povo fica novamente em posição agora como ficou Josué. A quem você vai servir? A Deus ou a Mamon? Estamos nas horas de grande decisão de nossa vida e quem vai tomar esta decisão somos nós mesmos. Nós que vamos decidir diante do nosso livre-arbítrio. Vamos ficar na religião? Com suas doutrinas, com seus dogmas, com seus ensinamentos dos homens, acreditando nos homens, pondo fé no que os homens dizem? Ou vamos ouvir o Espírito Santo? Ou vamos ouvir a fé que vem por ouvir a palavra de Deus? Onde nós vamos nos posicionar? Uns dizem, o das doutrinas, o tempo de milagre passou. O da fé diz, não. Agora é tempo de milagre também. Pois Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Se este foi o método de propagação do Evangelho, o milagre, se Jesus usou o milagre, e se Jesus disse para os seus discípulos, o quê? Que o que eu fiz vocês farão. O tempo de milagre ainda está presente. Pois passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão de Jesus Cristo. O que eu fiz, vocês farão. Agora vamos dar uma olhadinha no tripé que Jesus fez. Eu coloco assim, o tripé que Jesus fez. Os fazeres de Jesus Cristo. O que Jesus fez? Vamos dar uma olhadinha, bem rápido. Jesus expulsou o demônio? Expulsou. Olha, isso nós temos que fazer também. Jesus expulsou demônios. Temos que fazer. Libertação. Libertação. Muito bem. Jesus curou enfermos? Está escrito nas Escrituras que Jesus curou enfermos? Está escrito. Temos que curar também.
Pois ele diz, o que eu fiz, vocês farão. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. E Jesus pregou o Evangelho? Jesus pregou o Evangelho. Sim, Jesus pregou o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho. Pregou o Evangelho. Isso também nós devemos pregar. Vamos fazer o que Jesus fez. Então, 3 coisas que Jesus fez. Jesus, ele expulsou os demônios. Jesus curou enfermos. E Jesus pregou o Evangelho. 3 fazeres de Cristo. E depois ele diz, vocês farão o que eu fiz. E ele alicerçou esse farão que eu fiz. Sem mim nada podeis fazer. Lembre-se disso. Então vocês devem vir no meu nome. No meu nome você vai curar enfermo, você vai expulsar demônio. Vamos lembrar, passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Mas no meu nome, quer dizer, no meu lugar, na minha autoridade, você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. Opa! Palavra de Jesus Cristo. E outra vez ele falou, eis que eu dou para vocês autoridade sobre toda a força do inimigo. Eu dou a vocês. Quem são vocês hoje? Quem são os propagadores do Evangelho hoje? Nós somos o templo do Deus vivente. Nós somos, em Apocalipse diz, os sacerdotes de Deus. Vós sois reis e sacerdotes. Devemos colocar isso diante dos nossos olhos, o nosso ofício, a nossa posição. Porque como reis, se nós determinarmos uma coisa, essa coisa se cumprirá. E o mundo espiritual sabe e ele tem que obedecer. Pois, sobre o nome de Jesus Cristo, no céu e na terra e no inferno não há outro nome. Ele é o nome maior. E tudo tem que se dobrar diante desse nome. E esse nome, como nós acabamos de ver, foi dado a nós para nós usarmos nas nossas necessidades. Esse é o grande poder. A tomada para ligar o poder do céu, para vir à terra e enfrentar as nossas necessidades, é o nome de Jesus Cristo. Nesse nome está todo o poder da onipotência. Todo o poder da onipotência está neste nome. E este nome foi entregue a nós. No meu nome, disse Jesus Cristo, você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. E esse evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações. E então virá o fim. Este é o evangelho do reino de Deus. E ele tem 3 qualidades que você pode ver, bem destacada aí. Funções, fazeres que Jesus Cristo fez. Ele expulsou demônios? Expulsou. Jesus expulsou demônios. Temos que fazer isso. Ele curou enfermos? Curou. Temos que fazer isso. E ele pregou o evangelho do reino de Deus. E mesmo depois de morto, ele passou 40 dias aqui e pregou o quê? Qual era a mensagem de Jesus Cristo? A mensagem do reino de Deus. Jesus estava dizendo naquela época que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Está onde o reino de Deus? O que Jesus disse? Em Lucas você vai ver. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Olha, é por isso que ele disse. Não adianta procurar o reino de Deus aqui ou ali, ou num país, ou numa rua, numa vila, num município. Você não verá o reino de Deus com os olhos, com esses olhos da carne.
Mas o reino de Deus está dentro de vós e o reino de Deus é chegado. É interessante quando chega o reino de Deus, o reino do inimigo tem que bater em retirada. Pois Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Olha a colocação, a posição que Jesus Cristo nos colocou. Ele nos colocou como a luz do mundo. E onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Então, é o momento de proclamar o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho que expulsa demônio, esse evangelho que cura enfermo, esse evangelho que prega o reino de Deus. Que diz, o Espírito Santo está aí, o Espírito Santo veio para ficar. Pois Jesus disse isso. Ele vai vir, ele será o outro Consolador. E vocês não vão ficar órfãos. E a função dele é tomar do que é meu, a palavra, e dar para vocês. O Espírito Santo, disse Jesus Cristo, que vai nos fazer lembrar todas as palavras que Jesus Cristo falou. Então o Espírito Santo vai compartilhar Jesus Cristo conosco. Ele vai fazer Jesus ficar vivo dentro de nós. E nós vamos dizer como o apóstolo Paulo, eu não vivo, mas agora Cristo vive em mim. Isto é comunhão com Deus. Isto é comunhão com Deus. Quando é que eu tenho comunhão com Deus? Quando eu fico na palavra de Deus. Aí eu tenho comunhão com Deus. E como é que eu vou ficar em comunhão com Deus? Só tem uma maneira, ouvindo a palavra de Deus. Pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a fé é o fundamento. A fé é o firme fundamento. Somente com a fé nós podemos fazer fluir o poder de Deus aqui na terra. E esse poder de Deus vai enfrentar essas circunstâncias atrozes de agrura, de tempestades que nós temos enfrentados neste mundo e que enfrentamos no nosso viver diário. Podemos utilizar esse poder chamado fé. E a fé vem como? Pelo ouvir a palavra. Então, eu tenho que ficar ouvindo a palavra para vir esse instrumento que é a fé. E com esse instrumento eu vou enfrentar as dificuldades pelas quais eu estou passando. Se eu estiver num barco e vier uma tempestade, eu posso repreendê-lo. Vocês farão o que eu fiz, disse Jesus Cristo. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É a palavra dele. Podemos repreender as tempestades. E se você não fizer, Jesus vai repreender você e eu se não fizermos isso. Como os discípulos não fizeram. A tempestade estava soprando, eles estavam pondo todo o conhecimento deles, toda a força deles, toda a capacidade deles. Mas, por fim, o sopro daquela tempestade viu-se, era mais forte do que todo o conhecimento, toda a capacidade, toda a habilidade que eles tinham. E eles se viram desesperados. A perspectiva agora é a morte. Esgotou-se os recursos humanos. E lá estava Jesus dormindo. Jesus dormindo. Por que Jesus dormia? Porque eles não estavam ouvindo Jesus, não estavam mantendo o diálogo com a palavra, não estavam vivificando a palavra em suas vidas. Jesus dormia. E Jesus dormindo, toda a onipotência está ali, mas não pode fazer nada. Os homens estavam deixando a palavra de lado. A palavra estava esquecida, enquanto eles estavam confiando nas suas próprias forças, nos seus próprios conhecimentos. A palavra estava dormindo. E não podia fazer nada por eles.
A onipotência estava ali. A solução estava ali, do lado deles, no barco deles. E eles estavam agitados, coração palpitando, sem mais perspectiva, vamos morrer. Aí eles olham para a palavra, despertam a palavra. E a palavra então surge, dá uma ordem. Os ventos cessam e o mar se acalma. E a palavra diz para eles: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Por que eram homens de pequena fé? Qual é a causa desses homens serem de pequena fé? Não estavam usando a palavra que estava diante dos seus olhos. Estavam confiando nos seus braços, nos seus conhecimentos, na sua sabedoria. Pois eles sabiam como navegar e faziam isso durante toda a sua vida e conheciam todas as regras da navegação. Em outras palavras, nós não precisamos de ti, Jesus. Deus, nós não precisamos da tua palavra. Hoje nós sabemos interpretar, nós sabemos como nos conduzir e nos dirigir no mar da tua palavra. Nós não precisamos do Espírito Santo. Hoje nós temos nossos mestres, os doutores em teologia, os mestrados, os bacharéis. Eles dizem para nós o que devemos fazer e onde devemos ir. Espírito Santo, o Senhor está dispensado de sua função aqui em nossa vida. Pronto. Hoje o homem tem colocado exatamente o Espírito Santo em segundo plano e tem colocado seus conhecimentos, suas doutrinas, seus dogmas em primeiro plano. E tem seguido o produto de suas direções. Daí vem o quê? Um alto clamor. Um alto clamor. Você vai seguir, meu amigo, a direção dos homens, os ensinamentos dos homens, a sabedoria dos homens? Ou você vai ficar atento ao que o Espírito diz à igreja? Com o que você vai encher a sua lanterna? Com o que você vai fazer brilhar a sua lanterna? Com os conhecimentos dos homens? Com a teologia dos homens? Com o ensinamento dos homens? Com os dogmas dos homens? Ou com a voz do Espírito Santo? Este é o grande clamor de nossos dias. Desperta você que dorme. Igrejismo? Denominacionalismo? Ou Espírito Santo? Onde você vai colocar os seus pés? Onde você vai fincar a sua estaca? Esse é o grande clamor deste presente momento. Estamos no momento de Elias, um momento fascinante. Nós temos que escolher hoje a quem vamos servir. É como Josué. Você vai servir a quem? A força do conhecimento do homem? A Mamon? Ou você vai se apegar na força do Espírito Santo, nas direções do Espírito Santo? A opção é sua, meu querido. O grande clamor está acontecendo neste momento em nossos dias. Espírito Santo e igrejismo. De que lado você vai estar? Que luz iluminará a candeia das suas escrituras? Você estará junto das virgens prudentes que alcançaram a eternidade e com os portões abertos? Ou você estará com as virgens imprudentes que não tinham o óleo do Espírito Santo? E que foram buscar na humanidade, lá embaixo, no fim, nos fundos da humanidade, o óleo. Mas quando chegou diante dos portais, a porta da eternidade estava fechada e elas perderam a sua salvação. Ouça o grande clamor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o grande clamor. Religião ou Espírito Santo? Religião ou Espírito Santo? Onde você vai assentar os seus pés? É uma boa nova, não é?